começar o estudo da Bíblia? A melhor forma para você começar é por uma vista panorâmica, fazendo um voo bem geral para entender o que é que ela conta, do primeiro livro até o último, ou seja, de Gênesis até Apocalipse. Você primeiro vai enxergar que a Bíblia, para início de conversa, não é um livro só. Ela é formada por muitos livros. Para os protestantes, a Bíblia tem 66 livros. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento conta histórias desde a criação do mundo até antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento conta a partir do nascimento de Jesus até coisas que ainda nem aconteceram, como no final do mundo. Para os evangélicos, a Bíblia tem 66 livros. Para os católicos, a Bíblia tem 7 livros a mais, que estão lá no Antigo Testamento. E o resto, é tudo igual? É tudo igual. Se você pegar uma Bíblia editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, ou se você pegar uma Bíblia editada pelas edições paulinas, você vai ver, o conteúdo é o mesmo. Agora, existem diferentes versões, da mesma forma que existem Bíblias de diferentes tamanhos. Essa daqui é a Bíblia do meu filho. Ela é bem pequenininha. Olha o tamanho da letra. Para quem consegue enxergar bem, essa é a melhor para você carregar no bolso ou na bolsa. Agora, se você não tem uma visão tão boa assim, é melhor ficar com essa. Letra gigante. Olha a diferença. Essa Bíblia é a ideal para quem tem problemas de visão. Não é tão fácil de carregar na bolsa, mas se você for mulher, dá para dar um jeito. Ou então você lê só quando você estiver em casa. Da mesma forma que existem vários tamanhos diferentes de Bíblia, existem também traduções diferentes, versões diferentes. O original é o mesmo, mas as versões mudam. Mas o mais importante é que, seja qual for a versão, você vai ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é um anúncio do que seria cumprido no Novo Testamento. Nessa vista panorâmica, você vai ver que o Antigo Testamento pode ser dividido em 4 partes e o Novo Testamento também pode ser dividido em 4 partes. Olhando primeiramente o Antigo, a primeira parte são os livros da lei, que vão de Gênesis até Deuteronômio. Contam a história da criação do mundo até o momento em que o povo de Deus, Israel, estava prestes a entrar na Terra Prometida. A segunda divisão são os livros de história. São livros históricos que contam desde o momento em que Israel tomou posse da Terra Prometida até o momento em que Israel voltou para a Terra Prometida depois de ter sido levado por Deus para o cativeiro da Babilônia para se curar de idolatria. A terceira divisão são livros poéticos, livros que têm sabedoria, que têm ensinamentos através de uma linguagem mais ligada à poesia. Você tem salmos, você tem provérbios, você tem diversos ensinamentos ali que vão ajudar você até a orar melhor. E a última divisão são os livros proféticos. São livros que anunciam a vinda do Salvador e o que viria também no fim dos tempos. O Novo Testamento também tem 4 divisões. Só que, enquanto a primeira divisão do Antigo são os livros da lei, na primeira divisão do Novo Testamento você tem livros da graça. São 4 escritores que narram o Evangelho de Jesus sob a sua ótica. Contam desde o nascimento de Jesus até a morte, ressurreição e subida do Senhor aos céus. A segunda divisão são livros históricos, e na verdade um só. Parecido com o Antigo Testamento, só que é um só. É o livro de Atos, que conta a história da igreja, a trajetória dela, a partir do momento em que Jesus subiu ao céu até a evangelização de todo mundo conhecido naquela época. Termina com a prisão do apóstolo Paulo, em que ele continuava pregando o evangelho, mesmo encarcerado. A terceira divisão também são livros de sabedoria, só que não são sabedoria em forma de poesia, são sabedoria em forma de cartas, escritas na maioria pelo apóstolo Paulo, mas também por Tiago, por Judas, por João. A última divisão, da mesma forma que no Antigo Testamento, é profecia, só que, mais uma vez, é um livro só, é o livro de Apocalipse.
No iniciozinho tem cartas também, às 7 igrejas da Ásia, e o resto do livro é mostrando o que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus vai voltar, não mais como menininho, mas como rei vitorioso, glorioso e juiz de toda a terra. Uma coisa que a gente vê é que, apesar da Bíblia ter mais de 40 autores e ter sido escrita ao longo de vários séculos, em culturas diferentes, em situações diferentes, existe um fio condutor, existe uma unidade, existe um autor por trás dela. Mais de 40 escritores e um só autor. A Bíblia tem metáforas, mas tem muita linguagem literal. A Bíblia tem muitos simbolismos, tem muita concretude também. Seja simbólica ou seja literal a linguagem, o importante é que conforme a gente vai caminhando com Deus, vai ficando familiarizado com o jeito de Deus falar, as coisas que Ele está nos ensinando, a gente vai aprendendo a confiar nesse Deus tão poderoso e ao mesmo tempo amoroso, bondoso, sábio, com um timing perfeito. Mesmo aquelas dúvidas que às vezes se levantam, deixa de ser um problema. Por exemplo, a história de Jonas. Muita gente fala, é difícil de aceitar essa história de que Jonas foi engolido por uma baleia e ficou 3 dias e 3 noites na barriga dela. Para início de conversa, a Bíblia não fala em baleia, ela fala num grande peixe. Em segundo lugar, é possível alguém sobreviver dentro da barriga de um peixe? Tem o suco gástrico, mas para Deus tudo é possível. Quando você caminha com Ele, você vai vendo que não só é possível que isso tenha acontecido, mas também você aprende que Deus é verdadeiro. E se o que tivesse escrito na Bíblia foi que Jonas engoliu um grande peixe, até nisso eu acreditaria. Esse é um dos segredos para a gente entender a Bíblia. Confiar em Deus, confiar em que Ele é verdadeiro, que Ele não tem nenhum interesse em enganar você. Ele tem interesse em mostrar para você a verdade quando você estiver preparado para ouvir, porque às vezes dói muito, e tem interesse em transformar você para o seu bem, tornar você mais humano. Quando você aprende essas coisas, você vai confiando nele, vai confiando na palavra dele, e mais coisas ele revela para você. E nunca esqueça, Jesus está em todos os livros, em Gênesis, Êxodo, Levítico, em todos eles, até o Apocalipse. Basta você ter olhos para enxergar isso. É muito importante que a gente crie o hábito da leitura, para que a gente possa conhecer o conteúdo mesmo. A gente lendo a Bíblia, não vai estar só em busca de um conhecimento profundo. Em primeiro lugar, a gente vai estar em busca do conhecimento mesmo que seja superficial, para a gente saber o que tem dela e o que não tem. Uma coisa importante, a gente às vezes fala em capítulo, fala em versículo. O que é capítulo, o que é versículo? Quando os livros da Bíblia foram feitos, eles não eram feitos assim, como um livrinho, tudo junto aqui. Na verdade, eles eram rolos. Cada um desses livros era um rolo. E para que se achar, você tinha que rolo para lá, rolo para cá, abre para aqui, gira para aqui, gira para ali, até encontrar o que você queria. Eram textos corridos. Há alguns séculos, colocaram divisões chamadas capítulos, que são os números grandes que a gente vê aqui. O capítulo 10, aqui é o capítulo 12. Esses são os capítulos. Dentro dos capítulos, há divisões menores, com números pequenininhos. Esse 2 pequenininho, 4 pequenininho, 3 aqui. Esses números pequenininhos são os versículos. E isso facilitou muito na hora de você procurar algum texto. Por exemplo, se você estiver querendo saber, no livro de Eclesiastes, que é o que está aqui, o capítulo 11, verso 1, você vai abrir aqui no 11, e o verso 1 vai ser o primeiro que vai estar logo depois desse número grande. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos também trouxe um problema, que foi a facilidade de se pegar versículos isolados, fora do contexto, e a partir disso fazer doutrina. Isso dá margem a muito erro, a muita heresia, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você já leu a Bíblia toda? E ela responde, já devo ter lido. Mas ela não tem certeza, porque só lê um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e imagina que talvez tenha lido a Bíblia toda, o que pode ser uma mentira. E tem gente que, além de ler só os pedacinhos, tem a mania de ler assim: qual será a palavra de Deus para mim hoje? Bota o dedo lá e no que cair é o que Deus tem para dizer. Se fosse para fazer isso, olha o que caiu para mim. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Tá falando do quê? Isso é para mim mesmo? É bonito.
Mas tá falando do quê? Não faz muito sentido. Eu sei que Deus muitas vezes pode falar dessa forma. Ele é poderoso para falar do jeito que ele bem entender. Ele é livre, ele é Deus e eu não sou. Mas eu sei também que às vezes isso pode dar muito problema. É uma forma de ler a Bíblia como se ela fosse um horóscopo. Não é assim. Você quer saber a vontade de Deus para sua vida hoje? É que você entenda o que ele quer lhe dizer. Não é que você fique só assim, não. Leia o conteúdo todo para saber o que ele tem para você de fato. Se a gente vai ler a Bíblia, por onde que a gente vai começar? Você pode começar do começo, pode começar de Gênesis, como eu fiz quando eu era adolescente. Comigo não deu muito certo, porque para mim, aquelas palavras, aqueles lugares, aquelas pessoas não tinham muito sentido e não tinham muito a ver com as minhas angústias, com o meu momento mais imediato. Outras pessoas preferem começar do começo do Novo Testamento, começam pelos Evangelhos, pelo Evangelho de Mateus, começam a estudar a vida de Jesus a partir do que está narrado nos 4 evangelhos. É um bom começo. Agora, algumas pessoas começam pelos livros mais fáceis. Os evangelhos estão entre os livros mais fáceis. Os salmos também estão. Para quem nunca leu nada da Bíblia, eu recomendo algum dos evangelhos e eu particularmente gosto do Evangelho segundo João. Quando você vai ler a Bíblia, você pode ler um livro de cada vez. Ou você pode tentar associar um livro do Antigo Testamento com um livro do Novo. Fica ao seu critério. Agora, se você não vai ler na sequência, é bom você anotar os livros que você já leu, para terminado aquele livro, você comece um outro que você não leu ainda. Agora, uma sugestão que eu dou: não comece por Apocalipse. Apocalipse é um livro difícil. Apesar de atiçar a curiosidade de muita gente, é um livro muito difícil, cheio de simbolismo. Começar a ler a Bíblia por Apocalipse é a mesma coisa que tentar ensinar matemática para uma criança de 7 anos, começando por trigonometria. Não vai dar muito certo. Se você é como eu e tem uma certa dificuldade de separar um tempo diário para ler a Bíblia, você tem um problema de disciplina. Você precisa criar o hábito. E antes que esse hábito se forme, você tem que insistir só pela disciplina mesmo. Dizem que não precisa nem de 30 dias para que um hábito seja formado. Os estudiosos chegaram à conclusão que 21 dias bastam para que alguma ação repetida se torne um hábito na vida da pessoa. Então, se durante 21 dias você perseverar lendo a Bíblia todos os dias, depois desse tempo, isso já vai ter se tornado um hábito para você. E em quanto tempo você vai conseguir terminar de ler a Bíblia? Se você lê entre 5 e 10 minutos por dia, o que não é difícil, em cerca de 1 ano você vai ter terminado de ler a Bíblia. Se você lê 1 hora por dia, entre 3 e 4 meses você já vai estar terminando. É menos do que você pensava, não é? Agora, uma coisa muito importante: não leia com pressa. O mais importante é você ler com atenção. É bom que você estabeleça um horário e um local que sejam favoráveis para sua leitura. Eu, por exemplo, nas vezes em que tentei ler a Bíblia assim que eu acordava, eu não estava com atenção total. E às vezes em que eu tentei ler tarde da noite antes de dormir, eu acabava adormecendo em cima do texto. Leia num horário em que você esteja de fato acordado e possa dar atenção. Quer uma dica? Aproveite um momento em que você tenha que esperar alguma coisa. Você está numa fila no banco? Você está esperando para ser atendido num consultório? Leia a Bíblia. Você está indo de transporte público para o trabalho ou para a faculdade? Leia a Bíblia. Você está dirigindo? Não leia a Bíblia, mas ouça a Bíblia no CD. Outra coisa, você já viu que é difícil às vezes a gente entender o que a Bíblia está falando. Então, não fique sujeito a distrações. Procure um lugar tranquilo, onde você possa se isolar sem ser perturbado. Saiba que só por você conseguir ler a Bíblia toda uma única vez, já vai ter eliminado um bocado da dificuldade para entender o que ela tem para você. E conforme você for lendo mais vezes, ela vai ficando cada vez mais clara. Existem dificuldades específicas quando a gente lê a Bíblia. Uma delas é a linguagem arcaica. Você pode vencer as dificuldades que você encontra nas versões Almeida
Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, se você escolher uma versão mais atual, mais contemporânea, que não use tu e vós, use você e vocês, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje ou a Nova Versão Internacional, ou NVI. O problema que eu vejo na Nova Tradução da Linguagem de Hoje é que às vezes eles não traduzem simplesmente, mas eles interpretam. Veja só, na versão Almeida Revista e Atualizada, Eclesiastes 11:1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Sabe como está na Nova Tradução na Linguagem de Hoje? Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Isso é uma interpretação, não é uma tradução. Por isso, em lugar da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a versão de que eu mais gosto é a NVI. Olha como está esse mesmo texto. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Clara, objetiva, sem interpretações. Você também pode usar versões parafraseadas. Por exemplo, a Bíblia Viva. Eu não tenho a Bíblia Viva, eu tenho esse livrinho aqui. O mais importante é o amor, que é o Novo Testamento, segundo a Bíblia Viva. O que é uma paráfrase? Paráfrase é um texto que não é exatamente o que está escrito ali na tradução, mas é basicamente a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Quando você tem no Evangelho de João, na versão Almeida Revista e Atualizada, conta: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na Bíblia Viva, tá assim: antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Ele sempre esteve vivo e ele mesmo é Deus. Parecido. Não é exatamente igual, mas é bem parecido. Você pode ler a Bíblia, se você tiver mais de uma versão em casa, comparando as versões. Isso ajuda bastante. E outra coisa que também ajuda bastante é ter um dicionário Aurélio junto, para você conseguir entender aquelas palavras mais difíceis, cujo significado você não conhece. E se eu quiser entender um pouco mais, o que eu devo fazer? Nesse vídeo a gente viu por onde a gente deve começar. No próximo, a gente vai ver o que a gente deve fazer se a gente quiser se aprofundar um pouco mais no estudo da Bíblia.